na vida de todos. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início a este culto de louvor ao nosso Deus. O nosso objetivo nesta noite é adorar o Senhor. O nosso propósito nessa noite foi vir à casa do Senhor e prestar-lhe um culto. E este culto nós queremos oferecer o melhor que nós temos. E esperamos que o Senhor receba com um cheiro suave, nas tuas narinas. Vamos orar e logo após estaremos cantando o hino de número 11. Grande Deus, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, ó Pai. É bom, ó Pai, estarmos na tua presença. É bom, ó Deus, acordar de manhã e saber, ó Pai, que mais um milagre aconteceu. O milagre da vida. O milagre, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. E também, Pai, nós te agradecemos também pela chuva que cai aqui na nossa cidade. Te agradecemos também, ó Pai, pela tua mão que está estendida sobre a vida de cada um de nós. Te agradecemos também, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E te agradecemos agora, ó Pai, porque o Senhor nos proporcionou para que aqui estivéssemos para adorar o teu santo nome. Pai, nós te pedimos perdão dos nossos pecados e que o Senhor, ó Pai, aceite, receba o nosso culto nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Ainda de pé cantaremos o hino de número 11.
Sentar, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 29 e vamos ler como de costume. Desculpa, Salmo número 30. Ações de graças para a libertação da morte. Salmo de Davi. Canto da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu nome favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Vamos ouvir a equipe de cânticos. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Nós viemos aqui hoje para exaltar, né? Exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então vamos nos colocar de pé e cantar para Ele com toda a alegria do nosso coração. Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar
nosso Deus está entre nós. Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Na, santo, aleluia. Na, santo, aleluia. Na, santo, aleluia. Na, santo, aleluia. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, santo. O nosso Deus é santo. Irmãos, vamos cantar, vamos louvar. Cristo veio a esse mundo e morreu por você, por mim. Ele deu a vida por você. E você está tendo a oportunidade hoje, e tem aqui, de estar vivo e de louvar. Então abra sua boca e louve a esse Deus que morreu por você. Cantem, irmãos, a Ele, para Ele. Todos estamos aqui para louvor a Ele. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra, que é devida, te dar a glória, que é devida, te dar a honra, que é devida, te dar a glória, que é devida. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra, que é devida, te dar a glória, que é devida, te dar a honra, que é devida, te dar a glória, que é devida. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo.
dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida te dar a honra, que é devida te dar a glória, que é devida. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51, para o nosso momento de reflexão. Salmo 51, de 1 a 12. Salmo 51, de 1 a 12, diz assim: confissão e arrependimento, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Diz assim Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Este momento aqui em que Davi comete os maiores erros da sua vida. A gente vê que nos últimos dias as pessoas preferem ficar mais em casa. Com algumas exceções, alguns poderiam estar conosco aqui nesta noite, mas não estão. E a gente fica preocupado, o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Quando Davi comete pecado, era o período que os reis preparavam os seus exércitos e saíam para a batalha, saíam para a guerra. Era na época da primavera, era um clima bom para a batalha. Aquele clima não atrapalhava muito a desenvoltura da tropa. Então os exércitos saíam para a batalha. Davi poderia ter ido, mas ele preferiu ficar. E quantas vezes nós preferimos ficar? Preferimos ficar em casa, ficar na nossa cama,
ficar em qualquer lugar do que irmos para a igreja. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos fracos, desanimados, doentes espiritualmente, porque nós não temos levado Deus tanto a sério como deveria ser levado. Eu acho que tem que haver uma reciprocidade, tem que ser recíproco. Deus é tão bom para conosco. Deus pagou o preço que ninguém poderia pagar. O maior custo que Deus tinha, Ele pagou. Ele foi o máximo das suas condições. Ele pagou. E nós não fazemos, muitas das vezes, não fazemos o mesmo para com o nosso Deus. Nós temos que ser recíproco a Deus, agradecê-lo todos os dias por aquilo que Ele fez por nós. Às vezes, amados, como eu passo por lutas, muitos conhecem, as lutas me fazem aproximar muito do Senhor. E é interessante, as lutas nos aproximam de Deus, nos faz ter experiências maravilhosas com Deus. Quando a vida está muito boa, nós preferimos ficar e não sairmos para a batalha. E às vezes é necessário que Deus nos dê algumas lutas. Luta não é boa, as lutas não são fáceis, mas muitas das vezes precisamos para nos aproximarmos de Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos uma aproximação com Ele, porque Ele já teve a sua aproximação conosco através da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. O véu foi rasgado. Por que afastamos tanto da presença do Senhor, se Ele quer manter uma comunhão mais íntima com cada um de nós? Então, amados, eu creio que neste momento é momento de confessarmos os nossos pecados e pedir ao Senhor também para que anima aqueles que quase não estão vindo. Muitas das vezes as pessoas intercalam em ir para a igreja. Vou domingo, no próximo não preciso ir. Vou 2 domingos, no próximo não vou. Vou tal dia, fico 2 sem ir. Vou 2 dias, fico 1 sem ir. Aí ficamos intercalando as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a igreja não se torne uma igreja como está acontecendo em alguns países da Europa, no caso da América também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sejamos firmes e que venhamos a confessar a Deus os nossos pecados, para que estejamos dentro dos seus planos, dentro da vontade de Deus. Eu creio que nesse momento nós vamos confessar a Deus os nossos pecados. Davi ficou, que era o momento dele ir para a batalha, ele preferiu, ficou. Mente vazia, oficina do diabo, pecou. E nós muitas das vezes estamos levados a uma vida muito boa, e isso tem nos colocado numa acomodação muito grande e temos nos afastado do Senhor. Então neste momento nós vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, e também vamos orar por aqueles que estão afastados e por aqueles que estão distantes também, que quase não estão vindo para a igreja. Logo após essa oração, em silêncio, eu convido o presbítero Osvaldo para quebrar esse silêncio. Todos orando.
Amado, nesse momento nós vamos também consagrar dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino de número 97. Logo após, a Herbênia estará fazendo agradecimento.
pedir que a igreja se coloque de pé mais uma vez. Vou pedir para a igreja se colocar de pé mais uma vez. E esse cântico, irmãos, ele fala: há uma fonte de água vivas que limpa o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Só essa fonte é capaz de fazer isso. E essa fonte é o Senhor Jesus. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E para fazer isso, para limpar o nosso ser, para nos purificar, para nos santificar como a igreja do Senhor. Que Ele possa mudar cada passo nosso, o nosso coração, o nosso viver, como diz essa música, para a honra e glória do santo e excelso nome dEle. Amém? Uma fonte de águas vivas que limpa o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Há uma fonte de águas vivas que limpa o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Água pura, tão cristalina, que jorra do trono da vida, purifica o meu viver, cura todas as feridas e transforma qualquer vida. Pelo nome de Jesus, amado e bom pastor, Jesus, fiel e provedor, Jesus, Deus Emanuel. Jesus, a rosa de Saron, Jesus, meu libertador, Jesus, sempre vencedor, sempre vencedor. Oh, oh, oh. Há uma fonte de águas vivas que limpam o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Há uma fonte de águas vivas que limpam o meu ser, que purifica e santifica e muda o viver. Água pura, tão cristalina, que jorra do trono da vida, purifica o meu viver, cura todas as feridas e transforma qualquer vida. Pelo nome de Jesus, amado e bom pastor, Jesus, fiel e provedor, Jesus, Deus Emanuel. Jesus, a rosa de Saron, Jesus, meu libertador, Jesus, sempre vencedor, sempre vencedor. Oh, oh, oh.
provedor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, a rosa de Saron. Jesus, meu libertador. Jesus, sempre vencedor, sempre vencedor. Amém, irmãos. E que em nome de Jesus possamos ter em mente que nada nos separará dos laços desse amor de Deus. É o que esse cântico diz. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa se derramar na vida dessa igreja, avivando essa igreja, santificando essa igreja, e que os irmãos possam ter no coração o amor de estar vindo aqui na casa do Senhor, a alegria de estar servindo ao nosso Deus. Amém? Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai de seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. É tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Só
Ele pode devolver a vida ao coração de cada um aqui, a cada dia e a cada amanhecer. E nós sabemos que nós passamos por provações. Assim como o pastor Ramos falou aqui, às vezes a gente, quando está tudo bem, a gente não está perto de Deus. Mas quando vem uma provação, uma dificuldade, a gente se achega e a gente escuta Ele gritando. Não que você possa escutar, mas que mesmo diante de qualquer dificuldade, provação, essa canção fala que todo cuidado se dê a Ele. O nosso trabalho é só descansar nele, porque tudo Ele realiza. E que seja sempre feita a vontade dEle, na vida de cada um aqui. Sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. O trabalho é dele. Nós só precisamos confiar. Confiar de todo o coração. Que o melhor Ele fará por cada um aqui. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Deus, porque foi o Senhor que nos chamou e nos atraiu a Ti, ó Pai. Que possamos, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas, ó Pai, e todo o nosso coração diante de Ti, descansar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e ter a confiança de que o Senhor sempre fará o melhor por cada um aqui. Ser agora, ó Pai, com o pastor. Dê a Ele, Senhor Jesus, a sabedoria de falar o que o Senhor já colocou ao coração dele. Que possa entrar e fazer morada no coração de cada um aqui. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios de Ti. Vazios de nós, mas cheios de Ti. Para sairmos e brilharmos a Tua luz lá fora. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar as crianças que venham à frente. Crianças, vamos orar. Vamos orar, crianças?
Então vamos juntar os nossos pezinhos. Vamos juntar os pezinhos. Agora as mãozinhas. Repitam comigo. Papai do céu, obrigado por estarmos na tua casa. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos encha de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos capítulo 10. Eu peço aos pais, levem os filhos, mas voltem para o culto. Marcos 10, 46 a 52. Acharam? Marcos 10, 46 a 52. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, nós te pedimos que a sua misericórdia, como Davi disse, a multidão das tuas misericórdias, possa vir sobre cada um de nós, Pai. Nós somos imperfeitos, muitas vezes temos errados em pensamentos, errado em atitudes, e errando também, deixando de fazer o bem aos outros. Por isso nós pedimos que as suas misericórdias venham sobre nós, que as suas misericórdias possam atingir o nosso coração, para que toda a incredulidade do nosso coração seja lançada por terra, e que somente a fé genuína, Senhor Deus, possa brotar agora no nosso coração, para que possamos entender a sua palavra, mas não só com entendimento mental, Pai, mas com o entendimento do coração, com o entendimento da alma espiritual, para que esta palavra produza o efeito desejado na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Pai, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a esperança é uma das coisas mais importantes nas nossas vidas. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos o ânimo. Nós começamos a ficar estagnados no nosso viver. Existe um pensador chamado Loelso Fiennes que diz assim: o que é uma pessoa sem esperança? Aí ele responde: é alguém sem sonhos, sem ideais, sem futuro. É alguém sem otimismo,
que não sente vontade de lutar. Quando não há esperança, o desespero ocupa o seu lugar. O pensamento derrotista se apodera da pessoa e sobrevém o fracasso. A desesperança, então, é um grande mal para as nossas vidas. O contexto desse texto que acabei de ler sobre Bartimeu mostra exatamente algumas coisas ligadas à desesperança. Em um determinado momento, nos diz a palavra de Deus, que a multidão seguia o Senhor Jesus. E alguns fariseus se aproximaram do Senhor Jesus para experimentá-lo e perguntou: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Essa pergunta, sem sombra de dúvida, era para tentar encontrar em Jesus alguma falha. Mas o Senhor Jesus Cristo mostra uma coisa interessante. Quando Ele nos fala que, desde o princípio, Deus não quis exatamente que nenhum de nós nos separássemos. Porque para Deus o casamento deve existir por todos os dias das nossas vidas. E é nesse momento que eles falaram ao Senhor Jesus que Moisés permitiu que se lavrasse a carta de divórcio, ou seja, que repudiasse a esposa. E Jesus responde que Moisés permitiu por causa da dureza do coração humano. Na realidade, o que Jesus estava querendo dizer é que a dureza do coração humano mata as esperanças da vida das pessoas que entram para o casamento nessa esperança de ser feliz. Quando o nosso coração se endurece e venhamos a terminar o nosso casamento, a desesperança se instala na vida das pessoas. Na sequência do contexto, surge também um outro momento. Foi o momento em que as crianças tentaram se aproximar de Jesus, na esperança de estarem junto de Jesus, na esperança, quem sabe, de receber um abraço de Jesus. Mas nos diz a palavra do Senhor que os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam dizendo para as crianças se manterem distante dele. Ou seja, os discípulos de Jesus estavam atuando como um agente de desesperança daquelas crianças. E Jesus interrompe aquilo e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus reacende a esperança no coração das crianças e faz com que elas se acheguem a Ele. Mas na sequência, acontece um outro fato. Um jovem rico, esperançoso de ter a vida eterna, e chega diante do Senhor Jesus exatamente nesse pensamento de ter a vida eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo percebe que esse homem, apesar que diz que guardava todos os seus mandamentos, os mandamentos da palavra do Senhor desde criança, e por isso ele se achava apto a ter a esperança de entrada no reino celestial, o Senhor Jesus como se cortasse essa esperança no coração dele. Porque ele não visualizava um pecado dentro da sua vida, que era o interesse econômico, que era o dinheiro, que era a fortuna. E Jesus disse que uma coisa só faltava, que ele vendesse todas as suas propriedades e desse aos pobres. Naquele momento, aquele rapaz sai triste diante do Senhor Jesus. Ou seja, a esperança dos céus para ele morre. Mas a palavra do Senhor nos leva para um outro episódio, onde Tiago e João se aproximam de Jesus e pedem para Jesus que um fique à sua direita e outro à esquerda. Ou seja, eles tinham a esperança que lá no reino celestial eles estivessem do lado do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo entendia o que era aquele desejo, que estava baseado exatamente no afã de querer ser melhor do que os outros discípulos e de anteciparem os outros discípulos diante de um pedido deste. E quando eles pedem isso,
o Senhor Jesus Cristo disse que esse lugar estava reservado para aqueles que o Pai haveria de colocar. E eles ficam tristes por isso. Ou seja, o Senhor Jesus podou esse tipo de esperança um pouco gananciosa. E agora nos diz a palavra do Senhor que Jesus está saindo de Jericó. E estava sentado na beira de um caminho, um homem, que estava vivendo uma grande desesperança na sua vida. E eu quero falar exatamente sobre isso. Da desesperança que esse homem tinha para a esperança. A palavra do Senhor nos diz no versículo 26 que era Bartimeu. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Diante da humanidade, Bartimeu não tinha esperança. Diante de si mesmo, ele também não tinha esperança. Ele era cego. E, fatalmente, naquela ocasião, a medicina não podia fazer nada por ele. E por isso ele estava desesperançoso com respeito à sua própria cura. E ele estava desesperançoso também diante da humanidade. Porque ser cego, naquele período, era tremendamente difícil. Por exemplo, antes desse período, a sociedade da antiguidade, ela contemplava o cego no sentido de ser uma pessoa não bem grata no meio deles. O cego era rejeitado. E muitas vezes o cego era levado à própria morte. Eles consideravam o cego como um inútil, porque não podia trabalhar. E não atendia às exigências da sociedade. O infanticídio de crianças cegas era muito grande. Quando se percebia o nascimento de alguém cego, muitas dessas crianças eram levadas à morte. E quando adultos, se tornassem cegos, eram abandonados pela sociedade e até mesmo pela família. Eles ficavam entregues à sua própria sorte. Como no caso de Bartimeu, era pedir esmola para poder viver. Em Atenas e em Esparta, por exemplo, as crianças deficientes eram abandonadas nas montanhas. Imagine uma criança já não vê, e sendo abandonada de pai e mãe numa montanha ainda, mais difícil, um lugar íngreme. Talvez alguns pensando exatamente dessa criança cair lá de cima e vir a morrer. Em Roma, na Roma antiga, as crianças eram jogadas nos rios quando nasciam cegas. Na antiga Prússia, eram barbaramente torturadas e condenadas à morte, pois acreditavam que as crianças cegas eram cegas porque eram possuídas de demônios. E por isso, essas pessoas sofriam uma alta rejeição religiosa. Em outras sociedades primitivas, a cegueira era considerada um castigo infligido pelos deuses a elas. Em algumas tribos nômades, essas crianças eram abandonadas em locais com animais selvagens e até mesmo entregue a tribos de inimigos para serem mortas. Para o povo hebreu, cego, como também, por exemplo, aqueles deficientes, eram considerados pessoas indignas. E por isso essas pessoas eram abandonadas à mercê de si mesmas. Na Grécia Antiga, Homero, o grande trovador cego, possível escritor de Ilíadas e Odisseia, acabou morrendo na miséria,
por causa da cegueira. Na Idade Média, a cegueira era utilizada como castigo. Pessoas que cometiam determinados delitos, por exemplo, quando traíam as suas esposas ou esposas traíam seus esposos, os seus olhos eram perfurados. A cegueira foi infligida através também de exércitos que venciam outros exércitos e perfuravam os olhos desses vencidos. Assim, nesse período, nos períodos mais antigos, a cegueira era sinônimo de maldição. O Senhor Jesus, uma vez, foi indagado pelos seus discípulos diante de uma pessoa que nasceu cega. E perguntaram para ele se aquilo era por causa dos pecados dos pais ou era porque ele havia pecado e por isso nascera cego. Ou seja, o conceito de cegueira estava muito associado ao pecado dos pais ou ao seu pecado. Então imagine Bartimeu. Bartimeu, ele antes via, ele tinha a visão normal, e por alguma coisa que aconteceu na vida dele, ele ficou cego. A partir do momento em que ele fica cego, ele se torna um mendigo, porque houve uma rejeição social a ele, terrível. A palavra do Senhor nos diz que ele era cego, mendigo, e ficava pedindo à beira do caminho. Ou seja, na saída de Jericó, ali naquela estrada poeirenta, debaixo do sol, ele se assentava para pedir esmola. Ou seja, talvez até rejeitado pela própria família. E nesse sentido é que eu digo que esperança humana ele não tinha. Esperança de alguém se compadecer dele, de ajudá-lo, ele não tinha. Imagine alguém que via e ficou cego. Como deve ser terrível. De repente, deixa de ver a luz, deixa de ver o brilho, deixa de ver as cores e fica tudo escuro, não podendo mais ver. Ou seja, além do sofrimento social que era imputado a ele, ele sofria consigo mesmo. Passava, quem sabe, noites sofrendo, mesmo sendo cego, às vezes ficando sem dormir, diante de uma escuridão tremenda. Meus irmãos, uma das coisas mais duras para nós seres humanos se chama rejeição. Esse homem era rejeitado. Quem nunca passou por uma rejeição não sabe a dor de uma rejeição. Quem já passou por uma rejeição dentro de casa, pior é. Quando às vezes você é rejeitado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelos seus irmãos. Ou às vezes é rejeitado pelo próprio esposo, ou às vezes rejeitado pelos filhos ou pela esposa. A rejeição dói. E dói tremendamente. Por isso a dor desse homem não era só uma dor física de uma cegueira, mas uma dor emocional profunda dentro do ser dele. Sabe, talvez você não seja cego. E talvez você não sofra uma rejeição por causa de uma deficiência física. Mas às vezes muitos estão cegos tendo vista, tendo olhos que veem as coisas. Eu falo da cegueira dentro da alma, dentro do coração. O diabo é exatamente aquele que tem perfurado os olhos de milhares de pessoas. E muitas pessoas estão ficando cegos para as coisas de Deus. Não conseguem mais contemplar um Cristo maravilhoso. Não consegue mais contemplar a grande misericórdia de Deus sobre a sua vida. Na realidade, muitas pessoas estão rejeitando a fé, e não a fé, rejeitando a eles. E esses são os cegos espiritualmente. Aqueles que começam a rejeitar a Deus. Aqueles que se distanciam de Deus. Aqueles que não conseguem mais ver graça na graça de Deus.
Muitas pessoas estão perdendo as características espirituais, estão ficando frias, congeladas. Não são elas que estão sendo rejeitadas, mas elas estão rejeitando a cruz do Senhor. E quando nós rejeitamos a Deus, irmãos, nós ficamos na periferia da vida. Nós ficamos como mendigos espirituais à beira de um caminho, sofrendo à beira de um caminho, comendo poeira à beira do caminho, porque nos distanciamos do rio da graça, nos distanciamos do nosso Senhor. Esta é a cegueira que mais mata, não é a cegueira física, mas a cegueira da alma. E esse homem não tinha essa cegueira, Bartimeu. Tinha física, tinha a rejeição das pessoas. Com certeza sofria. Mas aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que se tornam cegos, irão sofrer no próprio inferno. Porque não viram o Filho de Deus, porque não se preocuparam com a sua alma, porque abandonaram o Senhor, o seu Salvador. Bartimeu era um homem desesperançado humanamente. Mas algo acontece na vida de Bartimeu. O texto bíblico nos diz que Bartimeu ali sentado naquele caminho, ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Bartimeu não tinha vista, é verdade, mas Bartimeu tinha audição. Ele ouviu que era Jesus. Quando ele ouve que era Jesus, dentro do coração dele, irmãos, nasce a esperança divina. Bartimeu jamais tinha visto o Senhor Jesus Cristo. Bartimeu não tinha, de nenhuma maneira, através da visão, possibilidade de ver Jesus, de encontrar Jesus e de pedir ajuda. Mas ele tinha a sua audição. E com certeza naquele momento que Jesus passa, e a multidão começa a falar de Jesus, o Nazareno estava passando, a esperança nasce no coração dele, como uma chama. Quando a esperança divina nasce no coração, irmãos, o coração ganha um novo fôlego. O coração é revitalizado. E é isso que acontece com Bartimeu. E naquele momento, quando ele ouve que Jesus estava passando, naquele momento, quando ele entende que o Nazareno estava passando, a Bíblia diz que ele gritou bem forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a esperança divina entra no nosso coração, acontece algo maravilhoso. Ele gritou: Filho de Davi. Como aquele homem grita, Filho de Davi? É porque a esperança divina adentrou dentro do coração dele e ele passa a visualizar o Messias. Ele passa a ver que as profecias a respeito do Filho de Davi, que seria o Senhor Jesus Cristo, faz com que a fé surja dentro do coração dele. Quando ele fala Filho de Davi, ele está ao mesmo tempo dizendo que Jesus é rei, descendente do rei Davi. A fé, através da esperança divina, contempla um Deus maravilhoso, um rei para as nossas vidas. E naquele momento ele diz essas palavras: Jesus, filho de Davi. Na nossa tradução está dizendo assim: tem compaixão de mim. No original é a mesma palavra para misericórdia, que alguns traduzem como compaixão. Esse homem, ele consegue visualizar a ele que ele não é nada. Sem sombra de dúvida, a sociedade colocou isso para ele, o rejeitando, dizendo que ele era um rejeitado socialmente. E talvez ele comprou aquilo da sociedade e também se achava um indigno, um rejeitado. Alguém que não merecia nenhum favor de ninguém. Mas ele pega esta palavra,
a palavra que abre o coração de Deus, que é a misericórdia sobre nós. E Ele usa essa palavra, a única talvez para tentar chegar até o Senhor Jesus: tenha misericórdia de mim. É interessante que até esse momento ele não se levantou do seu lugar, talvez achando exatamente que ele era tão pequeno, tão indigno do Senhor. Mas a sua voz foi alçada: tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a esperança dentro do coração que aceita o Senhor Jesus é interessante. Algumas semanas atrás, foi um pastor visitar lá a dona Delza, o seu Jonas, um pastor que foi um auxiliar meu. E após a visita, ele falou que ia fazer uma outra visita para uma família que também estava enlutada. E aí eu perguntei quem, e ele citou a pessoa. E essa pessoa foi do tempo que eu era pastor na 4ª igreja. E essa pessoa havia perdido o seu filho, que falecera, jovem. E naquele momento, eu me lembrei que aquela mulher havia também tido uma filha que havia morrido há anos atrás, quando eu era pastor na 4ª igreja. E sabe o que me chamou a atenção? Essa família veio para a igreja e essa jovem era missionária. E ela trabalhava nos campos como missionária. E um dia, quando eu fui visitar essa família, ela estava lá. Estava lá porque havia vindo do campo missionário, porque descobrira que estava com câncer e estava fazendo um tratamento com quimioterapia. E depois eu voltei àquela casa. E o câncer começou a ser mais severo. A quimioterapia não adiantou, os cabelos dela caíram, ela usava um pano na cabeça, mas havia uma coisa interessante. Parece que quanto mais a doença vinha sobre ela, mais ela demonstrava uma alegria. E não era uma alegria no pensamento que ia ser curada, mas era uma alegria diferente. Ela contagiava a gente. A gente ia lá achando que ia encontrar uma mulher triste, mas não. E ela disse: pastor, eu estou mais perto do meu Salvador. Ele vem me buscar. A esperança divina, ela vai além das coisas humanas, irmãos. A esperança divina nos traz para uma realidade até fora dessa terra, da presença do Senhor Jesus Cristo. E era isso que a gente visualizava no coração daquela mulher, que mesmo diante da morte, a esperança não havia acabado. A esperança humana, com certeza, a esperança do câncer ceder através da quimioterapia acabou, mas a esperança da glória de Deus era muito forte no coração dela. Mas, meus irmãos, Bartimeu, através da esperança da presença de Jesus, acende isso no seu coração. A esperança divina entra no coração dele. E quando ele clama e diz: filho de Davi, tem compaixão de mim, acontece algo interessante. Algo triste. Quando nós estamos perto do Senhor Jesus, ou quando nós fazemos compromisso de estar mais perto do Senhor Jesus, começam a surgir barreiras para que a gente não se achegue, para que a gente não acredite. O que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz no versículo 48, e muitos o repreendiam, para que se calasse. Sabe, queridos, isso acontece. Quando você faz propósitos na sua vida, quando surge uma esperança de algo em Deus na sua vida, o diabo vai tentar interromper. Ele vai colocar obstáculos para que você não prossiga, você não vá à frente. E os obstáculos da vida desse homem agora é a multidão. A multidão que agora revela
diante de toda a rejeição àquele homem, e diz para que ele se calasse. Uma multidão que não consegue ver que Jesus é bom para ela, mas também Jesus é bom para aquele homem. E intercepta a voz daquele homem dizendo: cale a boca, Bartimeu. Assim também acontece nas nossas vidas. Deus coloca uma esperança no seu coração, e aí chega alguém para atrapalhar essa esperança no seu coração. Chega alguém para dizer: não, Deus não vai te responder, não. Chega alguém para interceptar, para que você não alcance a bênção do Senhor. E isso é fato que acontece na vida de muitas pessoas. O diabo usa opositores à sua fé. O diabo pode usar homens, pode usar parentes, pessoas próximas de você, na esperança que você perca o brilho da bênção de Deus na sua vida. Sabe, mas o diabo pode usar você mesmo como um empecilho para você mesmo alcançar as bênçãos. Quando semeia dentro do seu coração uma dúvida: eu não vou conseguir não, está muito difícil. Eu não sou nada, eu sou tão indigno. Bartimeu poderia ter dito isso: eu sou indigno, eu não... Mas Bartimeu não pensa nisso, queridos. E muitas vezes na nossa mente fica esse ninho de rato, tentando obstruir que nós cheguemos mais próximo da bênção do Senhor. Se você pede para a salvação do seu esposo, seja lá de quem for, vai surgir os obstáculos para que você não prossiga, para que você desista e não continue. Existe uma música da Ludmila Feber, bem cantada, que diz assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Aí ela diz: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Não desista, querido. E o que aquele homem fez quando veio essa oposição? A Bíblia diz que ele gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita mais alto para vencer a voz da oposição, a voz que dizia para ele: cala-te. E ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que só a misericórdia de Deus podia alcançá-lo. E ele sabia que aquele era o momento e que ele não podia desistir, porque talvez Jesus não mais ia voltar em Jericó. Faça isso, querido. Não desista. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos, a esperança que Deus dá ao seu coração, você tem que lutar por ela. Obstáculos nós vamos passar, mas continue lutando. E aí, meus irmãos, para esse homem desesperançado, surge uma esperança viva. Jesus, diz a palavra do Senhor, que parou. Jesus parou, irmãos. Jesus estava indo com a multidão, e a voz daquele homem, a insistência, a perseverança, a vitória contra os obstáculos fez Jesus parar. A nossa perseverança, queridos, está dizendo que nós cremos em Deus e que não vamos desistir do Senhor. O Senhor Jesus parou. Para o homem indigno, para um homem rejeitado, para um pobre, para um mendigo, para alguém que estava na periferia, Jesus parou.
E aí o Senhor Jesus disse: chamai-o. E a Bíblia diz que eles foram lá e chamaram o cego, dizendo-lhe, agora sim, alguns funcionaram corretamente, disseram a ele: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Meus irmãos, eu acho que essa foi a maior boas novas que aquele homem recebeu. Levanta, ele te chama. O rei que ele havia citado, agora dá permissão que ele se achegue. Mas, meus queridos, acontece uma coisa interessante. Naquele momento que ele ouviu isso, a reação de Bartimeu foi a seguinte: lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É interessante, ele lançou de si a capa que o protegia do sol, a capa que o protegia da poeira, a capa, quem sabe, para se esconder das pessoas. Ele lançou essa capa, a capa do passado de cego, a capa do passado de um mendigo, foi jogada para fora. Sabe, queridos, para que nós tenhamos as bênçãos de Deus, nós temos que lançar a nossa capa fora também. A capa do nosso orgulho, a capa do nosso pecado, a capa do nosso passado, a capa das nossas mágoas, a capa do ódio, a capa da mentira, a capa da indiferença, a capa que nos protege dos outros e às vezes até de nós mesmos. Essa capa tem que ser lançada fora. Tem muitas pessoas que carregam o passado até hoje e que dizem serem cristãos, mas estão amarradas a um passado de ódio, um passado de desesperança, um passado de problemas, um passado de dor, e não consegue se livrar disto. Lance para trás tudo isso. Lance para trás os pecados que está continuamente tentando te derrubar. Lance essa capa para trás. E levanta-te, apruma-te. É interessante isso, o homem que estava sentado, o homem que estava ali inclinado diante da terra, agora levanta. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá dignidade. Ele nos levanta do pó, Ele nos levanta da miséria espiritual. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para tirar essa miséria, para tirar o opróbrio do pecado das nossas vidas. Foi por isso que Ele derramou o seu precioso sangue naquela cruz, para que fôssemos lavados, para que o passado fique no passado, seja morto, seja sepultado, e nós possamos levantar com dignidade para estar na presença do Senhor. Aquele homem se levantou e chegou até o Senhor Jesus. O rejeitado agora chega diante de Deus. O rejeitado chega diante do Messias. O rejeitado chega diante do Rei. E aí Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Sabe, o que é que você quer que Deus faça na sua vida? A sua vida tem se tornado sem graça. Você tem perdido, como diz Davi, a alegria da sua salvação. Você tem perdido o entusiasmo por Deus. O que queres que Deus te faça? Você tem vivido sem alento, tem vivido triste, tem vivido como um miserável, como um mendigo espiritualmente. Você tem vivido com uma pessoa que está desesperançosa nessa terra, que não sabe o que será o seu futuro. É isso que tem acontecido. Muitos te rejeitaram, te abandonaram. O que queres que o Senhor te faça? Quando nós temos fé, como essa fé de Bartimeu, quando nós clamamos pela misericórdia, é Deus que pergunta: o que queres? E a resposta daquele homem foi exatamente que ele queria voltar a ver. Mestre, que eu torne a ver. Ou seja, ele havia perdido a visão. Que eu torne a ver.
E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento, o Senhor Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. É interessante quando Jesus responde isso. Jesus, antes de o curar fisicamente, Jesus o cura na alma. Vai, a tua fé te salvou. Ele não disse, vai e fica livre dessa enfermidade. Mas vai, a tua fé te salvou. Esse é o interesse de Deus por nós, é nos salvar. Como eu contei o caso daquela moça que morreu com câncer. Ela tinha um brilho nos olhos, a esperança viva que o Senhor estava com ela e um dia ela ia estar com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele foi, a sua visão foi restaurada. Quando se obedece a Deus. Meus amados, eu não sei como está a sua vida. Só você sabe. Não sei se você tem sido um Bartimeu nesta vida. Que um dia teve a visão e perdeu a visão da graça de Deus, do amor de Deus, da simplicidade, do aconchego, de estar junto do Mestre, de aprender, de orar, de buscar o Senhor. Não sei se você perdeu a visão, mas Deus quer restaurar isso hoje na sua vida. Curve a sua cabeça agora. Fale com o Senhor. Ele te pergunta o que queres que te faça. O que você quer que Deus te faça? Você crê? Você crê que Ele é o Messias? É o Senhor? É o Rei? Você crê que as misericórdias de Deus estão aí diante de você? Você é capaz de clamar pelas misericórdias ao Senhor? Clame então agora, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu quero voltar a ver. Clame a Ele. Coloque a sua vida diante dEle. E peça o favor de Deus a você. Pai querido, eu peço o favor do Senhor a cada um. Como diz Davi, que a multidão das tuas misericórdias venha sobre nós, sobre aquele que está nos ouvindo agora na internet, Pai. Que a multidão do Senhor de misericórdia venha sobre todos, Pai. Que eles possam ver o Senhor, meu Pai. Aquele homem era cego, mas através da audição ele viu a sua graça. Ele viu que o Senhor Jesus estava passando. E ele clamou: tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia daqueles que se sentem miseráveis, que se sentem rejeitados. Ouça, Senhor Deus, o clamor do teu povo e produza a tua glória, Pai. Cura, Senhor Deus. Mas cure primeiro a alma. Diga, a tua fé te curou, Senhor. A tua fé te salvou. Salva, Senhor Deus, e transforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino 209. Deixa o sol em ti nascer. Hino 209. Deixe o sol da graça nascer no seu coração, na sua vida. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar.
Amém, irmãos? Podeis assentar. Tem alguém que nos visita nessa noite? Por gentileza, se coloque em pé. Não? Então, Deus abençoe a todos nós. Irmãos, não nos esqueçamos, sábado agora, às 19h30, nós vamos ter o nosso culto de ações de graça e logo em seguida também uma ceia de ações de graça. Então venha, e se você puder, traga alguma oferta de alimento para ser doada. Então vai ser um dia de gratidão, vai ser mais um culto musical e queremos que todos estejam presentes. Não falte sábado às 19h30. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Pai querido, na sua grande misericórdia, nós te pedimos, Senhor Deus, que a sua palavra produza os efeitos que são desejáveis, Pai. Que haja mudança, que haja vida, que haja, Senhor Deus, a esperança viva para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que estão abatidos porque a esperança não foi concluída, Pai. Acenda a verdadeira esperança no coração, a esperança divina, como o Senhor acendeu no coração de Bartimeu, que o levou, Senhor Deus, baseado na sua misericórdia, a receber uma grande bênção. Mas que cada um de nós lancemos fora de nós a nossa capa. Que cada um de nós descortinemos o nosso coração diante de Ti. E possamos estar numa posição em pé, uma posição digna diante do Senhor. E que o Senhor efetue as suas maravilhas no coração do seu povo, assim como Tu fizeste com Bartimeu. Para a glória do Senhor, que haja salvação na vida de cada pessoa, que cada pessoa se entregue mais ao Senhor Jesus. E se tem alguém, Senhor Deus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que nessa noite possa entregar, que possa crer em Cristo Jesus. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Senhores presbíteros, quinta-feira, às 20h, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja e convido a todos.